Fala galera, estamos mais uma vez aqui em mais um vídeo do canal para falarmos do resumo da semana do Flamengo. Vamos falar sobre o mercado da bola, saída de Andreas Pereira, novo estádio. Vamos falar também de hoje sobre o jogo do Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Vamos falar sobre o próximo jogo do Flamengo sobre na Libertadores, né? Vamos falar das possíveis negociações chegando, das possíveis negociações de jogadores saindo e tudo mais que você merece saber sobre o Flamengo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário sobre a situação atual do Flamengo, beleza? Lembrando que nós vamos fazer a transmissão do jogo a partir das 19 horas no nossa página no Instagram, canal Tamo Junto Mengão, beleza? Nós vamos fazer um outro vídeo para postar com o link do jogo, tranquilo? Lembrando que só vai ser transmitido pelo Premiere. Então vamos lá. O Flamengo na Libertadores venceu de uma forma de dizer assim, a La Libertadores, né? Onde sofremos um pouco, mas fizemos o gol ali com um belo chute do Andreas Pereira, foi muito feliz na finalização. E saímos com a vitória, uma vitória muito importante, ao qual nos dá uma boa vantagem para o jogo de volta, né? Lembrando que o Flamengo jogou bem desfalcado devido ao surto de Covid no elenco, né? Mas conseguimos fazer ali um arroz com feijão bem feito e sair com a vitória. Excelente resultado para um jogo de volta. E aí a gente já, para a semana que vem, a gente já acredita que o Flamengo possa apresentar um futebol melhor, jogando em casa, estádio lotado, aquele negócio todo, e a gente garantir a vaga nas quartas de final. Acredito que seja contra o Boca Juniors, pelo fato de ter empatado fora com o Corinthians, né? Mas enfim, independente do adversário, nós temos que torcer para o Flamengo fazer sua parte e passar de fase. Hoje, no jogo contra o Santos às 19 horas, o Flamengo com certeza vai com um time bem misto mesmo. A gente já sabe que o Arrascaeta vai ser poupado, então a gente acredita aí que o time do Flamengo seja Santos, Mateuzinho, na dupla de zaga Gustavo Henrique e Léo Pereira, ou o Pablo e Léo Pereira, né? A dupla de zaga deve mudar do último jogo de quarta-feira. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas deve voltar, devido ao Felipe Luiz ter ido muito mal no jogo contra o Tolima. No meio de campo, a gente tem a volta do João Gomes, né? E deve ser João Gomes, Thiago Maia e Everton Ribeiro, mais centralizado. E na frente a gente deve ter Vitinho, Pedro Gabi e o Marinho na ponta direita. Pelo fato do Arrascaeta ser poupado, acredito que essa seja a escalação do Dorival Júnior, sem querer inventar muito, né? Não acredito que ele vai entrar com o Diego Ribas novamente de titular, porque o Diego Ribas simplesmente não jogou nada contra o Tolima, não acrescentou em nada no time, né? Nem o segurar a bola, que é o que ele faz, ficar girando com a bola, ele não conseguiu fazer. Então, dessa forma, eu acredito que o Flamengo vai entrar com essa escalação, né, para o jogo, um jogo difícil na Vila Belmiro. Lembrando que o Santos na Vila Belmiro está muito bem esse ano, né? E a gente vai poupar muitos jogadores pensando no jogo de quarta-feira contra o Tolima. Só que, independente disso, a gente pensa nos 3 pontos. É um jogo de 6 pontos, né? O Flamengo tem 18 pontos, o Santos tem 19, se não me engano. E então seria se o Flamengo vencer, o Flamengo já vai para 21 pontos, então seria muito bom, né? O Flamengo ganhar esse jogo contra o Santos. Acredito que os jogadores que entrarem vão dar a vida para sair com os 3 pontos. E há muito tempo a gente não tinha, né, aquela segurança no sistema defensivo, principalmente se tratando de goleiro. E o Santos nos últimos 2 jogos tem mostrado para a gente que sim, ele é o titular absoluto e indiscutível, né? Um goleiro que está passando muita segurança. Teve lá um erro na série de bola contra o Tolima, mas enfim, de modo geral, quando precisou dele, ele foi muito bem. Então, mesmo com o time reserva, acredito que o Flamengo tem tudo para conseguir vencer esse jogo com reserva não, né? Um time misto. Vencer esse jogo contra o Santos. Beleza? Então agora nós vamos falar aqui bem rápido sobre o mercado da bola, né? A gente sabe que toda janela de transferência, quando abre, vem aquele mundo velho de jogadores especulados no Flamengo, né? Então não mudou nada, né? A gente vê aí toda semana um monte de nome, um monte de jogador, um monte de especulação, e de fato certo, a gente não tá vendo nada acontecer, a não ser a saída do Andreas Pereira, a chegada do Everton Cebolinha, que já tinha sido especulado em janeiro, né? E se concretizou agora. E aí o Vidal tá na novela, o Montiel tá na novela, e agora a nova novela, o Wendel, né? Do Zenit.
que era ex-jogador do Fluminense, jogador de 24 anos, né? Um jogador que é muito bem visto no clube russo. Só que o Flamengo já entrou em contato com o jogador, se acertou com o jogador, tal, conversou com o empresário, aquele negócio todo, para tentar, através do mecanismo da FIFA, né, devido à guerra lá entre Rússia e Ucrânia, acionar o mecanismo da FIFA, onde o jogador pode vir por empréstimo por um ano até o meado de 2023 sem custos. Então o Flamengo ficaria, vamos dizer assim, responsável apenas do salário do jogador, né, e o Zenit não receberia nenhuma quantia em troca. Acho pouco provável de acontecer pelo fato do que o Zenit não quer liberar o jogador e acabou de fazer um negócio com o Yuri Alberto e o Corinthians, né? E aí o Corinthians desembolsou uma grana para os caras para poder liberar o Yuri Alberto. Então acredito que o Zenit, caso libere, o Flamengo teria que desembolsar algum valor para poder trazer o jogador. Lembrando que seria mesmo os moldes do Andreas Pereira, né? Acho que o Andreas Pereira foi um aprendizado muito grande para a diretoria do Flamengo, onde tomou uma decisão muito antecipada sobre a não compra do jogador, né? Pelo fato de não ter esperado, de fato, passar todo o empréstimo para tomar uma decisão ou não. E a gente viu que o Andreas Pereira cresceu muito, né, de produção nos últimos 2-3 meses aí. Era um dos melhores jogadores do Flamengo, mas enfim, a diretoria fez merda e aí a gente ficou sem o jogador, né? Alguns torcedores queriam realmente a saída dele e boa parte da torcida queria que ele permanecesse. Com o Wendel, é um bom jogador, né? E eu acredito que se o Flamengo conseguir um empréstimo, que eu acho muito difícil, né? Seria um jogador para chegar para ser titular, e eu acredito que faria dupla com o João Gomes, que hoje, disparado, é o melhor jogador do Flamengo junto com a Arrascaeta, né? Então, a questão do Vidal continua a novela, né? Inclusive o Boca Juniors já fez sondagem, uma proposta, alguma coisa do gênero, né? E o Flamengo, acreditando que o Vidal queira vir para o Flamengo, vai rejeitar essa proposta do Boca Juniors. Lembrando, a gente pode pegar o Boca nas quartas, ou seja, a gente pode pegar o Vidal como adversário nas quartas de final, caso a gente passando do Tolima e o Boca passando do Corinthians, né? O Boca acertando com o Vidal e o Flamengo não, a gente pode ter o cara como adversário. Então, o Flamengo se valida de que o cara quer vir para o Flamengo e vai rejeitar a proposta do Boca Juniors, né? Só que a gente sabe como é futebol. O único jogador que joga pelo amor à camisa se chama Marco Reus, que está lá no Borussia. O restante é só dinheiro, né? Então, a gente sabe que o Vidal é um jogador caro, quer um salário acima dos padrões que o Flamengo paga, né? Então, os maiores salários do Flamengo hoje é Gabi e Davi Luiz. Então ele quer ganhar acima disso, acima de R$1 milhão, que eu acho uma fortuna, né? Que nem o Corinthians acertou com o Roberto para pagar 1 milhão e alguma coisa pro cara por mês. Muito dinheiro, não é um craque, não é um cara extraordinário que vai fazer mudança vai mudar da água pro vinho o time, não. Da mesma forma, o Vidal é um bom jogador pro nível sul-americano, é um excelente jogador, só que o cara já tem 34 anos, então não compensa você querer pagar um caminhão de dinheiro pro cara que já tem 34 anos, né? Ele não vai ser um Arrascaeta ao quadrado, né? Ele vai ser apenas mais um volante no elenco. Então, a negociação complicada e a novela segue. Até abrir aí a janela no início da semana que vem, né? No início, meados da semana que vem, a gente vai ficar esperando aí os próximos capítulos dessa novela, assim como a novela do Wendel, assim como a novela do Montiel, né? Que muitos canais falaram muita coisa aí, repetiram informação a semana todinha de que chega, não chega, acerta, não acerta, clube acerta com o jogador, mas não acerta com o clube que é dono dos direitos, e fica aquela novela toda. Né? Então, vamos aguardar. Acredito que tanto a chegada do Montiel quanto a chegada do Wendel é muito difícil, porém, a gente fica na esperança. Seria muito bom para o Flamengo. Lembrando que hoje o Flamengo de volante, de fato, a gente só tem o João Gomes, que está jogando bem, temos o Thiago Maia, temos o Ilharão, mas questão de marcação, os caras são muito abaixo, né? E na lateral direita a gente sabe que é um ponto que a gente precisa melhorar em muito. Então, essas são as especulações para chegar. Surgiram alguns outros nomes aí que os caras ventilaram no Flamengo, mas enfim, a gente nem cita porque é muita especulação no Flamengo, né? De fato, que a gente sabe que existe, né? Existiu uma conversa, Montiel, Vidal e agora o Wendel, né? Onde o Marcos Braz conseguiu ali conversar com o empresário do jogador e se acertar ali.
e o jogador aceitou vir jogar para o Flamengo por empréstimo aí de 1 ano. Lembrando que o Wendel custa 15 milhões de euros, assim como o Montiel custa, se não me engano, 17. Então são duas negociações absurdamente caras, se pensando hoje, né? Lembrando que na última reunião da diretoria do Flamengo com o conselho, a parte de finanças lá, eles entendem que precisam arrecadar mais 120 milhões para poder bater a meta, né, do planejamento financeiro. Essa informação a gente já está repetindo aqui, já tem alguns vídeos, algumas lives, né, que no orçamento prevê 186 milhões de reais em venda de jogadores. E a gente ainda está longe disso, né? Então acredito que o Flamengo vá negociar aí, como estão falando muito na barca do Flamengo aí, e o Flamengo possa negociar Vitinho, Ilharão, Diego Ribas, Felipe Luiz, Davi Luiz, Rodinei, Léo Pereira, Gustavo Henrique, toda essa galera aí pode ser negociada. Lembrando, o Léo Pereira fez um excelente jogo na quarta-feira, um excelente jogo, o segundo melhor jogo dele no Flamengo. O primeiro tinha sido contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro passado, né? Então, quarta-feira ele foi muito bem mesmo, defensivamente. Então, se ele manter essa crescente, né? Acredito que o Flamengo desista de negociar ele e vai negociar algum outro. Lembrando, voltou o Tule, voltou o Rafael Santos, o Van Dijk do Brasil, né? O moleque é igualzinho o Van Dijk. Então, o Flamengo deve negociar esses meninos novamente, né? Que voltaram de empréstimo. O Flamengo deve tentar negociar, ganhar algum dinheirinho. Vender o Hugo Souza agora para o Atlético Paranaense, são 6 milhões e 600 mil, se não me engano, que o Flamengo vai arrecadar. Então, o Flamengo deve se mexer no mercado para tentar chegar próximo desses 120 milhões. Eu acredito que se chegar uma proposta pelo João Gomes e for uma proposta vantajosa para o Flamengo não vai segurar o menino, vai vender o menino, infelizmente, né? Que é o jogador de destaque hoje do Flamengo. E pô, moleque, é absurdo que o João Gomes está jogando, é algo fora do comum, né? Então, a gente não queria que isso acontecesse, mas eu acredito que se chegar uma proposta, o Flamengo vai negociar. Por quê? Porque o Flamengo precisa bater essa meta de 120 milhões. Então, o Flamengo tá meio nessa, entre a cruz e a espada, né? A não ser que chegue alguma outra proposta. Estão falando em proposta de 35 milhões de euros em cima do Gabi. De fato, hoje eu acho que o Flamengo já se balançaria muito com essa proposta. E se o jogador aceitasse a proposta, acho que o Flamengo não dificultaria muito para o jogador sair. Então, resumindo toda a semana, de todas as especulações, se resume nisso. Montiel muito difícil, né? Continua a novela, não acho que o Sevilla vai liberar tranquilo. Vidal, aguardando aí abrir a janela para de fato sair toda a documentação e ele se decidir se vem para o Flamengo, se vai para o Boca e se o Flamengo paga ou não a fortuna de salário para ele. O Wendel, mais uma especulação, que eu acho pouco provável de acontecer, porque eu acho que o Wendel não vai querer ficar, vamos dizer assim, brigado com o Zenit pelo fato de querer vir mesmo com o mecanismo da FIFA. E possíveis saídas, essa galera que a gente já está pedindo para sair tem tempo. Né? Então, resumindo todas as especulações, todo o mercado da bola do Flamengo durante a semana, seria isso. A saída do Andreas Pereira já estava prevista, né? Infelizmente. Né? Então, possíveis chegadas bem longe de acontecer. A não ser o Vidal, que realmente a Inter quer se desfazer do jogador. Montiel e o Wendel, muito difícil de acontecer. Beleza? Falamos da escalação do jogo de hoje. Lembrando, a gente vai fazer a transmissão na nossa página no Instagram. Daqui a pouco eu vou postar o vídeo para ficar aí na página com o link do jogo para a gente poder acompanhar daqui a pouco. Então, galera, mais uma vez, para você que não é inscrito, se inscreve aí, ó. Coloquei no plano de fundo aí as nossas redes. Canal Tamo Junto Mengão, Instagram, Twitter e aqui no YouTube, beleza? Deixe seu like, deixe seu comentário aí sobre a situação do Flamengo. O que você acha, né? Das possíveis negociações, aquele negócio todo. E uma outra coisa que vai estar na thumbnail que eu ia esquecendo é sobre o novo estádio do Flamengo, né? A gente sabe que é um desejo de boa parte da torcida, a gente sabe da mística do Maracanã, porém, a gente sabe e tem muito tempo que a torcida deseja muito que o Flamengo faça um estádio próprio, pra gente sair da mão dos caras, né? Pra gente não ficar sofrendo na mão de administração nenhuma, né? De político nenhum, nem do Estado, nem nada. A gente tem um local que seja nosso e que a gente mande de fato. O Flamengo sinalizou em querer fazer um estádio no Parque Olímpico, onde é um local privado, né? De empresa privada, então não é do governo.
Então, o Flamengo ficaria responsável por parte das instalações, né? E com isso cederia um espaço para o Flamengo construir um estádio. Estão falando num estádio do porte do Maracanã. Eu acredito que o Flamengo tem que sim fazer um estádio para 70 mil pessoas, pelo menos. Tem que se fazer um estádio para 70 mil pessoas, pelo menos. Por conta de que, se a gente fizer 50 mil, vai ficar perdendo dinheiro. Vai poder colocar só 45 mil por segurança, 43 mil pessoas e vai ficar perdendo dinheiro. Então faz algum de 70 mil, que você pode colocar aí 62 mil tranquilo, né? E ganhar dinheiro. E eu acredito que o Flamengo tomando essa decisão de realmente querer fazer um estádio, lógico que saiu a notícia aí que o Flamengo e o Fluminense vão entrar na disputa da licitação aí pelos próximos anos do Maracanã, e de fato tem que participar por conta de que, se o Flamengo for construir um estádio, vai demorar 2, 3 anos para ficar pronto. Então, onde o Flamengo vai jogar? Né? Então, o Flamengo tem que continuar, nem que seja um acordo com o Fluminense e falar para o Fluminense, meu queridão, eu vou entrar com você, mas daqui 2, 3 anos você assume a peteca sozinho que eu vou ficar no meu estádio, né? E alguns jogos eu posso mandar aqui no Maracanã. E aí, vida que segue. Eu acho que o Flamengo daria um passo gigantesco, né, para de fato se tornar uma potência mundial, porque aí a arrecadação seria 100% Flamengo. Lembrando que o Flamengo joga no Maracanã, os custos do Maracanã são altíssimos. Dá um exemplo para vocês: Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro teve uma renda de quase 2 milhões e 600 mil. O Flamengo só ficou com a metade desse valor. Então, o Flamengo perdeu mais de R$1 milhão aí, né, para o consórcio. Então, é muito dinheiro. Então, o Flamengo pode sim dar um passo gigantesco, vai ter uma arrecadação monstra, e com certeza, se acontecer, a torcida vai abraçar a ideia. Dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. Por conta de quê que dinheiro não é problema? Que hoje o Flamengo tem uma parceria com o Banco BRB, né? Hoje a parceria Flamengo BRB Fla, a gente também já falou nos vídeos anteriores. Hoje ela vale 10 bilhões de reais, então o Flamengo tem 50% desse valor. Então, se o Flamengo chegar hoje pro BRB e falar assim, mano, não quero mais, me dá minha parte e fica aí com os negócios, hoje o Flamengo teria essa receita, né? Então, parceiros para fazer o estádio, naming rights e tudo mais, o Flamengo eu acho que já estaria já bem adiantado quanto a isso tudo. Então, não tem o porquê do Flamengo não querer fazer um estádio próprio, né? Então, a gente torce muito para que isso saia do papel e, de fato, a gente possa ter um estádio para acabar com essa negocinha, né? O Flamengo não tem estádio. Mas enfim, essas são as informações do vídeo de hoje. A gente vai tentar fazer um pós-jogo aí, né? Depois do jogo Flamengo e Santos, pra gente conversar um pouco mais sobre o Flamengo, beleza? Quero agradecer você que ficou até agora no final do vídeo, né? Então, compartilha nossos conteúdos aí, fala pros seus amigos, seu vizinho, sua avó. Fala, tem uns caras ali do entorno de Brasília que fala do Flamengo. Segue eles lá, se inscreve no canal deles lá e vamos acompanhar as notícias do Mengão, beleza? Então, desde já quero agradecer a todos. Um forte abraço, valeu, tamo junto, Mengão.